estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje respondendo perguntas dos nossos internautas. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, você também pode fazer perguntas através do e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou através das nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, ou no Twitter, Ideal ao Real, ok? Bom, nós recebemos uma próxima pergunta que fala sobre perfil de consumidor, ou seja, como definir o perfil de consumidor. Eu gostaria de comentar com vocês a diferença que a gente normalmente faz entre consumidor e cliente. Consumidor, a princípio, pessoal, é todo aquele com capacidade de consumo, ou seja, são as pessoas em geral. Se está vivo, está consumindo, se está consumindo, pode consumir de você. Por isso, consumidores, a princípio, são todos os elementos do mercado. Cliente é aquele que compra de você. Então, o consumidor que se motiva a conhecer o seu produto e a comprá-lo, se torna cliente. Estou fazendo essa diferença porque quando se fala de perfil de consumidor, se tem um olhar normalmente ligado ao socioeconômico, ou seja, os meus consumidores pertencem a determinada classe social, a determinada faixa etária, a determinado sexo, a determinada escolaridade, a determinado endereço e a determinada renda. Esses são, em síntese, os parâmetros para uma definição sobre o perfil do consumidor geral. A partir do momento em que esse consumidor torna-se seu cliente, além dessas referências socioeconômicas, você também deve ter um olhar um pouco mais comportamental junto a ele. Significa dizer o quê? Que você deveria saber primeiro qual é a motivação desse consumidor em ter se tornado cliente seu. Será que ele foi buscar a sua marca por uma questão de preço, por uma questão de atendimento, por uma questão de inovação tecnológica? Enfim, a definição do perfil, então, do cliente tem a ver com parâmetros um pouco mais profundos ligados à atitude e aos valores desse cliente, capazes de terem motivado as compras. Quando a gente fala sobre perfil do consumidor em geral, aí a gente se detém, a princípio, no repertório socioeconômico dito agora há pouco, tá bom? Em síntese, essas são as referências, a princípio, para a gente começar aí uma definição sobre o perfil do consumidor e do cliente, ok? Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta faz referências à questão dos cadastros, como obter bons cadastros para prospecção. A gente sabe que nem toda empresa tem cadastros em suas bases, e se tem, às vezes, esses cadastros estão ligados aos clientes gerados. Suponha, por exemplo, que você queira buscar clientes em outra praça, em outro estado do Brasil, em outro perfil de consumo, enfim, por algum motivo você não tem ainda o cadastro, a lista de nomes necessária para esse trabalho de prospecção. Ou seja, você vai precisar consultar uma empresa especializada em cadastros. E hoje nós já temos no mercado boas empresas focadas na oferta de cadastros, ou seja, focadas na oferta de uma razão social, de um endereço, de um telefone ou até ofertas de pessoas físicas, o nome de determinada pessoa, o seu endereço e o seu telefone. A melhor maneira de você obter um bom cadastro, a princípio, é você consultar uma boa empresa, ou seja, uma empresa idônea, uma empresa que esteja registrada nas associações de marketing direto que existem hoje. Nós temos a mais conhecida, é a ABEND, Associação Brasileira das Empresas de Marketing Direto,
E no próprio site da Bend você pode consultar então empresas que oferecem mailing, empresas que oferecem cadastro e que dão a você aí uma garantia sobre a idoneidade desses nomes, a qualidade desse registro. Então, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica sobre a obtenção de bons cadastros tem a ver com o olhar que você deve ter sobre a definição desse público-alvo, ou seja, que tipos de perfil você gostaria de obter. São pessoas físicas, são pessoas jurídicas, para que a gente possa segmentar essa busca e obter bons canais fornecedores do cadastro. Quanto melhor for o seu pedido no sentido dos filtros necessários, eu preciso, por exemplo, empresas até 100 funcionários, presentes no estado de Minas Gerais, que estejam ocupadas junto ao segmento siderúrgico, enfim, quanto melhor for o seu filtro, a qualidade do seu pedido, melhor vai ser a qualidade do teu cadastro. Essa é uma dica preciosa, é uma dica fundamental que poucas empresas adotam. Por quê? Porque muitas vezes elas estão mais ansiosas em obter um cadastro do que propriamente enxergar a segmentação, o perfil desse cadastro. Então, a princípio, para você buscar um bom cadastro, para você obter um bom cadastro, duas dicas: a empresa idônea e um pedido idôneo, ou seja, um pedido bem feito, um olhar apurado sobre o tipo de empresa, o tipo de consumidor que você busca, ok? Obrigado pela pergunta e até a próxima. Nós temos aqui uma outra pergunta que faz referência sobre migração de material. Posso abrir mão de material impresso se eu migrar para a internet? Essa é uma dúvida frequente junto a empresas que nos consultam, muito ansiosas em diminuir os custos do material impresso porque migraram todos para a internet. A gente percebe realmente que há uma tendência do mercado em facilitar as coisas, em aumentar a mobilidade do material e por isso adotar os sites, a internet, os e-mails, os arquivos digitais na comunicação de suas mensagens. Eu diria que sim, existe parte do material impresso sendo substituído pela internet e boa parte desse material muitas vezes está até presente no site. Ou seja, você visita o site, você lê o material e se você se interessar, você então imprime e faz aí um uso pessoal deste material. É importante que a gente saiba que toda vez que você apresenta a sua empresa para o mercado, o material impresso ainda gera uma boa impressão. Obviamente, a gente tem que avaliar a qualidade desse material, mas enviar uma carta, enviar uma mensagem para determinado prospect, ou seja, para consumidores que ainda não se tornaram clientes, é uma boa referência de qualidade e do cuidado que você está tendo no sentido de conquistar esse novo cliente. Estou falando basicamente de um material personalizado, de um material que tenha um cuidado gráfico capaz de ser traduzido por quem o recebe como: nossa, que bacana, essa empresa está investindo em mim, essa empresa tem um cuidado no tratamento da comunicação. Enfim, então, normalmente nas fases de apresentação da empresa, nós adotamos alguma referência real, ou seja, algum material impresso. Nas fases de manutenção do relacionamento, talvez a gente possa adotar com um pouco mais de frequência os materiais virtuais, através da internet, através do SMS, enfim, ações de comunicação um pouco mais virtuais. Tá bom? Estou querendo dizer basicamente que, em síntese, materiais impressos e materiais virtuais são complementares. Um não substitui o outro, mas podem ser utilizados de maneira sinérgica
em fases distintas do relacionamento com os seus clientes, ok? Obrigado pela pergunta, até a próxima. Nós temos uma outra pergunta que nos trata sobre a questão do ciclo de relacionamento do cliente, ou seja, como saber em que etapa do ciclo de relacionamento meus clientes se encontram. A gente vem falando aqui já há algum tempo sobre ciclo de relacionamento com os clientes, ou seja, toda empresa passa basicamente por 5 ciclos de relacionamento com os seus clientes. A primeira fase desse ciclo é a fase de apresentação, ou seja, é a fase na qual você comunica os seus diferenciais, fala bastante sobre a sua marca, conta um pouco por que este consumidor, que ele ainda é consumidor, ele ainda não comprou de você, deveria se interessar pela sua marca, deveria se tornar cliente. Enfim, é uma fase inicial de apresentação, de aquecimento do mercado. A segunda fase, posterior a essa apresentação, é uma fase que nós chamamos de aquisição, ou seja, é a conquista de clientes. Então, você iniciou o relacionamento apresentando a sua marca para os consumidores e alguns desses consumidores se interessaram e vieram te visitar, vieram comprar de você, ou seja, eles se tornaram clientes. Essa é a segunda fase de relacionamento, quando você conquista clientes. Aí começa a relação comercial, esse cliente gostou, não gostou, volta, não volta, enfim, é uma fase na qual você precisa estar muito atento à satisfação desses clientes. Para que você o conheça melhor e possa migrá-los para a terceira fase, que é a fase que nós chamamos de rentabilização. O que é a fase de rentabilização? É aquele momento do teu relacionamento no qual você consegue vender outras coisas para esse cliente. Ou seja, esse cliente entrou na sua base interessado em determinado produto e nesta terceira fase de rentabilização, você vai oferecer a ele outros produtos, outros serviços, ou seja, você vai rentabilizar esse cliente, ok? Aí nós chegamos numa quarta fase, na qual esse cliente já foi rentabilizado, ou seja, a relação entre vocês está num bom nível de aproveitamento. Esse cliente, supõe-se, esteja feliz, está satisfeito, e aí ele pode ser migrado, ele pode ser transferido para uma quarta fase que nós chamamos de reconhecimento e de recompensa. Ou seja, é uma fase na qual esse cliente já é tão fiel a você que ele mereceria, por exemplo, um presente, um brinde, uma ação de reconhecimento por este tempo todo de fidelidade. É o momento no qual você envia o cartão de aniversário, no qual talvez você envie até um presente de aniversário, no qual você faça convites sem esperar algo em troca, ou seja, as ações de reconhecimento são ações nas quais nós oferecemos um benefício para o cliente, normalmente fora do ciclo de compra dele, dizendo justamente isso: cliente, eu reconheço a sua fidelidade e eu procuro então retribuir dessa maneira. Então é uma quarta fase de reconhecimento e de recompensa. E a quinta fase é justamente a fase de recuperação de clientes. Ou seja, neste ciclo todo de relacionamento, é óbvio que parte desses clientes se perdem, não migram para a próxima etapa e por isso mesmo precisam ser recuperados. É uma fase na qual nós nos aproximamos deste grupo e procuramos entender por que eles se afastaram da gente, por que eles não vêm comprando. Será que migraram para a concorrência? Será que tiveram problemas de relacionamento conosco? Enfim, quais são os motivos que fizeram com que ele se afastasse e qual é o plano de ação capaz de motivar esse retorno, ok?
Eu expliquei brevemente cada um dessas etapas do ciclo para te responder a pergunta dizendo que todas as empresas têm clientes nas 5 fases. E cabe a você entender em que momento deste ciclo determinado cliente está. Uma pista boa para que você entenda a fase em que o teu cliente está é avaliar a questão da recência do cliente, ou seja, qual é o tempo de casa desse cliente, a frequência de compra, quantas vezes ele compra de ti, se essa frequência está no ritmo médio dos clientes, e o valor da compra também. Esse valor ele é crescente, esse valor se estabilizou. Então, a recência, a frequência e o valor deste cliente são ótimos atributos para que você avalie o momento desse relacionamento e possa, obviamente, estimular esse cliente a evoluir junto à sua marca, ok? Esse é um parâmetro de análise. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, mande aqui para nós, para a gente responder, ok? Bom, nós temos uma outra pergunta que nos fala sobre por que se vê tanta propaganda falando sobre preços e poucas sobre produtos. Isso é verdade. Muitas propagandas, a grande maioria dos comerciais que a gente vê e também dos materiais impressos, fala sobre preço. E por que ele fala sobre preço? Talvez porque falar sobre produto peça um pouco mais de investigação sobre o perfil do público-alvo. A gente vem dizendo aqui para vocês que existem 3 maneiras, basicamente, de se fazer negócio com determinado consumidor. Existe uma maneira que é ligada ao bolso, na qual você oferece algo dizendo que está barato, dizendo que 3 parcelas sem juros, enfim, referências ligadas a preço. São referências de forte apelo, mas que acabam inibindo um pouco o conhecimento sobre quem está comprando. Você comprou, não entendeu muito bem nem por que comprou e, de alguma maneira, a relação comercial ocorreu. A segunda maneira tem a ver com o atendimento, ou seja, são referências afetivas ligadas ao coração. Você pode comprar alguma coisa porque gostou do atendimento, porque gostou da loja, porque gostou da comunicação, enfim, questões emocionais. Elas são um pouco mais concretas, elas são um pouco mais ligadas ao perfil do consumidor e aí a gente consegue então conhecer um pouco mais a motivação deste consumidor. E a terceira forma de fazer uma venda tem a ver com as questões racionais, ou seja, com as questões do cérebro. É aquela venda muito bem equilibrada entre os atributos, os benefícios que a tua oferta oferece e o aspecto emocional, ou seja, é uma compra muito bem pensada, muito bem finalizada. Normalmente, as empresas percorrem este ciclo para realizar as suas ofertas, ou seja, elas começam com um apelo mais do bolso e por isso muitas delas falam de preço, tentando atrair para o seu negócio, para a sua marca, para a sua loja, uma oferta, um consumidor que possa se expor um pouco mais emocionalmente. Então, o preço atrai o consumidor e o atendimento procura seduzi-lo. Então, é um trabalho aí complementar, no sentido da gente sensibilizar esse cliente e poder dar a ele um atendimento mais adequado. Tudo isso, pessoal, objetivando então a migração para um consumidor capaz de fazer uma compra um pouco mais técnica e um pouco mais racional. Ok? Então, em síntese, as empresas normalmente falam muito de preço, talvez porque seja a maneira mais fácil, mais imediata, mais objetiva para atrair clientes, ok? Mas é importante que você saiba que apesar de o preço ser uma ferramenta
agressiva de conquista, ele não é eficaz na retenção. Nenhuma empresa consegue reter clientes através de preço. As ferramentas de retenção e de fidelização estão muito mais ligadas ao coração, atendimento, loja, comunicação e cérebro, ou seja, relacionamento. São essas ferramentas que objetivam a fidelização. Então, o preço traz gente, o atendimento, o produto, o composto mais emocional e cerebral fidelizam esse cliente, ok? Em síntese, é isso. A gente também pode continuar falando sobre o assunto. Se você quiser, mande novas perguntas. Obrigado pela participação. Pessoal, em síntese, é isso. Nós temos ainda algumas outras perguntas para serem respondidas, mas vamos deixar aí para um próximo programa. A gente agradece a participação de vocês, reforça o nosso horário de que estamos aqui toda quarta-feira ao meio-dia com o nosso marketing do ideal ao real e aguardamos a sua presença sempre. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana. Até mais.